Olá, Devs, meu nome é Jacob Moura, você está na Flutterando, o maior canal de Flutter do Brasil. E hoje a gente vai ler um texto aqui que eu acho que vai ser legal a gente reagir junto. E, assim, eu vou discordar de umas coisas, concordar com outras e no fim a gente vai tentar ter uma conclusão, beleza? Então vou mandar aqui pra cá, ó. Cadê? Então vamos lá, vou traduzir aqui logo pra gente acompanhar junto. Então o título do texto foi colocado lá no blog do CodeMagic, né? Dr. Riverpod, já sabe que tá enviesado, mas talvez tenha uma coisa que a gente possa aprender. Como aprendi a parar de me preocupar e amar o gerenciamento de estado. Ele foi criado aqui pelo Alessio Salvadori. Procurei um pouco sobre o que ele faz aqui, né? Pra saber assim, ele fala... eu encontrei pouca coisa sobre o Flutter, né? Aqui, por exemplo... Então, meio que eu pensei assim, talvez ele seja um iniciante, né? No Flutter, mas não na programação. Mas vamos lá. Visão geral. O gerenciamento de estado é um tema muito controverso no Flutterverse, com muitos mantendo opiniões fortes sobre isso. Cara, isso aqui já foi, não é mais assim. Hoje tem uma galera que tá entrando agora que vê, que vê assim, coisas que dizem que é mais fácil e não é, e usa e tudo mais. Então, tipo, a opinião é totalmente inválida. Quem já tá no Flutter há algum tempo não tem opinião forte sobre isso. A única opinião que tem é que, cara, perca de tempo ficar falando sobre um negócio tão esdrúxulo. E outra coisa, set state resolve a maioria dos problemas. Então, meio que isso, quando você tá num determinado nível, você não se importa mais. Então, se você se importa muito, talvez... Enfim, tem alguma coisa aí que falta pra você, talvez. Nas últimas semanas, meu feed do Twitter ficou sobrecarregado com tópicos sobre gerenciamento de estado, cobrindo todo o espectro de opiniões, desde os fanáticos por GetX, Block Riverpod, Riverpod e gerenciamento de estado aqui, isso aqui totalmente controverso, tá ligado? De um lado até alguns raros esclarecidos. Bora ver o que temos aqui nesses raros esclarecidos aqui. Meu conselho é não usar qualquer estrutura de gerenciamento de estado e não contratar desenvolvedores que são especialistas em gerenciamento de estado para construir seu aplicativo. Quase todos os aplicativos podem funcionar bem com o Stateful Widget. E talvez alguns singletons estáticos em um arquivo service.dart. Cara, isso aqui me representa totalmente aqui. Cara, esse cara puta merda, ele falou tudo que eu penso relacionado ao gerenciamento de estado. Muitas pessoas me criticam, né? Às vezes falam assim, como assim? Tu fala que o gerenciamento de estado do app que tu faz, que eu faço, né? Não que até minha equipe, quando faz, usa muito algumas outras coisas, builders e tudo mais. Quando eu faço, é 70%, 80% só set state, o restante, uma coisa ou outra, eu uso gerenciamento de estado. Às vezes, o gerenciamento de estado tá mais para regra de negócio, fazer alguma coisa ou outra, do que gerenciar o estado em si. E stateful é o suficiente. Daí, esse tipo de opinião, algumas pessoas, vindo até mesmo o pessoal do GetX, que são bastante iniciantes, a galera que gosta do GetX são bastante iniciantes. E tem muita gente que não conhece algumas coisas internas do Flutter. Iniciante não na programação, mas no framework em si. Acaba que falaram assim, mas não pode usar stateful em todo projeto que gasta memória. Isso não existe, tem que usar stateless. Aí vai usar um builder. O builder é um stateful, do mesmo jeito. Né? Então, tipo, falta um pouco de esclarecimento que a pessoa só vai ter com o tempo. Por isso que as pessoas falam assim, fala um vídeo sobre o GetX mostrando os problemas. Eu já fiz uma vez, já até excluí. Porque o pessoal que mantém são mentirosos. Então, ele sempre vai dizer uma coisa ou outra que não existe. Então, eles botaram pra falar com... Botaram pra tretar comigo, comparando com o modular, que não tem nada a ver comparação uma coisa com a outra, com o Remy, com o provider dele, o Riverpod, que também não tem comparação nenhuma com a outra ali e tudo mais. E até mesmo tentaram com o Block, mas aí o menino do Block não respondeu. Então, os únicos dois que às vezes respondem uma coisa é eu e o Remy. Mas assim, no geral,
essas coisas que eu sempre bato uma tela é exatamente nisso aqui que esse carinha aqui, ó, esse Metallurgy, que ele basicamente falou. Quase todos os aplicativos podem funcionar bem com o Stateful Widget. E talvez apenas talvez alguns singletons estáticos em um arquivo service.dart, como eu já mostrei em alguns vídeos por aí. Às vezes você colocar uma linha só de código assim de uma instância, e aquilo ali já é um singleton. E você já pode utilizar no teu projeto. Pronto. Isso aqui, no caso, ele está respondendo uma coisa que o Scott, né, que é um ex-Google, que ele estava falando exatamente essa questão da galera que está aprendendo GetX, ela esquece de aprender o Flutter. Então, geralmente, isso aqui eu sempre deixo, eu nunca falo nada, porque é legal quando a pessoa fala, eu amo GetX, você já consegue nivelar, tá ligado? Saber onde é que ela tá no conhecimento de Flutter. Porque no momento que você conhece um pouquinho mais, já era, tá ligado? Mas aqui ele vai falando que ele não podia falar que ele estava na Google, e aí ele não pode ficar tendo treta. E aí, enfim, ele começou a falar nesse Twitter aqui um monte de coisa, enfim. Acho que não vale... Eu gosto que as pessoas passem pelo lado problemático. Então vamos continuar aqui. Do outro lado, recomendo não usar nenhuma gestão de estado em tudo. Embora eu pessoalmente tenha gostado de quase todos eles, o impacto na comunidade Flutter foi bastante severo. Não acho que não. Acho que tem coisas que o pessoal conversa muito mais. Isso aqui, como eu falei, é muito quem está iniciando no Flutter. Eu tô sendo sincero, tá, gente? Se ofender alguém, desculpa, tá? Não é a intenção. Eu tô sendo extremamente sincero. Quando perguntei aos meus leitores sobre escrever esse artigo em uma abordagem típica do TDD, Twitter Drive Developer, muito bom. Cerca de um terço votou não. Em metade deles estava tão fácil de gerenciamento de estado que eles recomendam que eu me matasse metaforicamente falando. Portanto, lembre-se de tudo isso enquanto eu acompanho esse artigo sobre gerenciamento de estado para mostrar o quanto mostrar como escolher a melhor solução de gerenciamento de estado no Flutter no final de 2022 e 2023 também. Vale a pena notar que este conselho é baseado inteiramente na minha própria opinião e você é sempre bem-vindo para discordar. Isso é interessante, porque é o que eu vou fazer. No entanto, primeiro precisamos entender como e por que acabamos nessa situação. Então tenham paciência comigo por mais alguns minutos. Eu já contei um pouco essa história, vamos ver se ele tem a mesma ideia que a minha, né? Como chegamos aqui? Se você ainda não fez, recomendo fortemente que assista esses dois vídeos. O primeiro mostra o Philip e o Matt Sullivan no palco do Google I/O em 2018 apresentando o Block para todos nós. O segundo mostra mesmo o Philip e o Matt no mesmo palco em 2019, exatamente um ano depois, introduzindo uma gestão de estado pragmática, que é no caso botando o provider, né, ali. E isso aqui eu já expliquei num vídeo aqui no canal, né? Eu acho sobre a história do Block e do MobiX, falando que eles iniciaram, mas é bem antes disso aqui o Block. Bem antes até mesmo assim do Flutter, assim, mais pro Angular Dart. Feito pelo criador mesmo ali. Então ele viu um padrão. E ele falou padrão. Aí, beleza, dá para aplicar esse padrão de fluxo aqui, é interessante. Só que eles viram que a galera que tava no Flutter não era tão sagaz, assim, tipo, não tava muito não tava muito, assim, no nível que eles achavam que estavam, né? Aí eles desceram o nível um pouco, né? Quer dizer, subiram um pouco o nível na realidade, né? E colocaram uma coisa mais simples, como o provider. E aí foi que eles passaram para esse contexto ali. Para entender o contexto, no momento em que o próprio vídeo foi lançado, precisamos lembrar que a comunidade já estava pedindo ao Google, a equipe do Flutter, em uma abordagem recomendada para gerenciamento de estado. Eu não lembro que a comunidade estava pedindo isso aqui não, tá? Eu acho que não estava sendo pedido nada disso aqui. O que estava sendo pedido... enfim... O que estava sendo pedido mesmo era que tivesse um curso. Enfim, não pode ser que eu tenha deixado comer bola, mas eu não lembro disso. Além disso, o Flutter não era tão relevante quanto é hoje em dia. Será? Porque mesmo no beta, ele já estava batendo no React Native, Xamarin e tudo mais. Isso significava que muitos poucos vídeos do Google I/O eram sobre Flutter. Então, sobre gerenciamento de estado parecia ainda mais relevante, ou pelo menos a comunidade percebeu que era.
Logo após o lançamento do primeiro vídeo, o desenvolvedor talentoso, o Felipe Angelov, começou a desenvolver o Block, sim. Mas antes dessa parte aqui, a comunidade já usava o Block e chamava de Block puro, com RxDart, tá? E a gente até criou uma solução chamada Block Pattern, que está até hoje no mercado, que depois ele substituiu pro modular, que é antigo, para injeção de dependência, né? Que é um negócio também que a galera... eu me surpreendi que a galera também não sabia o que era injeção de dependência. O pessoal achava que injeção de dependência era eu tornar uma classe global. Isso aí é singleton, tá ligado? Não preciso... É um side effect que acontece, mas não era essa a ideia, né? Aí eu percebi isso em 2020, quando eu comecei a falar de arquitetura. Foi nessa época que eu comecei a falar de arquitetura na comunidade. Porque eu via que... Eu achava que era um negócio que, tipo, todo mundo já sabia, que eu era burro, eu tinha que aprender mais, assim, e tal. E aí, quando eu vi... Cara, a galera, ela não tá nem ligada nisso aqui. A galera ainda tá naquela ideia de, tipo, vou entregar o app, mas não sabe que isso é uma armadilha. Aí eu, tipo... Na época eu pensei assim, mano, vou parar de falar, deixa esse pessoal se lascar. 1 ano depois a galera volta. E foi exatamente isso. 1 ano depois, muita gente voltou para falar sobre arquitetura, essas coisas. Viram que package não era importante. Então, é só questão de tempo para quem tá preso em packages e tudo mais, assim, se voltar realmente à arquitetura, porque que realmente importa. Por isso que eu não... Enfim, tanto faz. Um futuro vai trazer de volta, não tem que ficar. O problema é que é uma galera muito barulhenta quem tá entrando acha que tá todo mundo contra eles, tá vendo? Você não quer que a gente desenvolva, você tá falando mal, você tem inveja, não sei o que, papapá. Aquele famoso eu contra eles, né, mano? Estudar ninguém quer. Quanto mais a gente puder falar, melhor. Bom, aqui ele vai explicando um pouco sobre o Block, depois ele vai falando um pouco sobre o provider, aí vai falando sobre outras coisas aqui que, tipo, Redux, o controverso GetX, e muito monte e tudo mais. Então, uma lista exaustiva no documento, enfim, aquele documento... Esse documento eu já falei para ele ser extinto, né? Esse documento aqui eu já falei. Porque o único que está recomendado é o provider aqui. Porque, na realidade, ele usa o change notify. Então, o change notify é para ser o recomendado. Mas a galera, ela tá perdida em package, né? Então, quando a gente fala change notify, vera notify, o pessoal, meu Deus, como assim, velho? Existe um negócio que não é tão bom e não precisa de package nenhum. O pessoal não acredita que change notify é nativo. Diante de tudo isso, é muito fácil entender como no final de 2018 estamos em uma situação confusa e pouco clara. Não acho. É frustrantemente difícil para iniciante ou novo desenvolvedor abordar o Flutter e fazer uma escolha, a menos que tenha muito tempo para aprender sobre o tópico. Errado. Isso aqui eu discordo 100%. Isso aqui não é esse o motivo. Não é esse o motivo. O difícil é de fato, não existe um roadmap oficial. Isso é importante. Do que os iniciantes devem aprender primeiro, antes do Flutter. Então, como as pessoas elas entram cruas de design pattern, cruas de programação no geral, elas começam a aprender packaging a rodo e não sabem o que escolher. Como eu acho que talvez é o caso do Alessio também. Quando a pessoa ela entra crua de programação no Flutter, ela começa a ter esse tipo de dúvida. Como que você soluciona esse tipo de dúvida? Aprendendo programação. Então, design patterns, Solid, qualquer coisa que seja relacionada à programação e não a package, você vai ver. Sabe um negócio que muita gente deveria estudar mais a fundo e não estuda? Programação orientada a objeto. Se a pessoa ela aprende um pouco de programação orientada a objeto, ela já vai começar a entender melhor todo esse tipo de coisa aqui, por que essas coisas existem aqui. Acabou. A equipe do Flutter ficou em silêncio sobre esse tópico. Não! É porque é totalmente desnecessário. Isso aqui é totalmente desnecessário pro Flutter. Porque eles já consideram o Flutter como sendo uma plataforma que o cara ele já sabe programar para estar entrando. Ele não ele não é um no-code. A galera já tem que saber programar. Então eles já consideram isso, por isso que eles não respondiam.
em 2021, final de 2021, que eles perceberam que os desenvolvedores que estavam vindo, às vezes, a primeira linguagem era o Dart e não tem conteúdo tipo orientação a objeto, essas coisas, e um roadmap de programação, lógica de programação, estrutura de dados e tudo mais, para a pessoa poder ir para o Flutter. As pessoas já estavam indo diretamente para o Flutter e aí caindo em tipo dessa dúvida aqui. Então é muito fácil você nivelar a galera quando é pelo tipo de dúvida que ela tem. Então aqui a galera, ela não... simplesmente não se portava, porque não era o foco deles, tá ligado? Não tava no correr dele. Não é aqui que entramos, aí que acredite ou não, nem todos os estados precisam de uma técnica de gerenciamento de estado. E, tipo... Técnica de gerenciamento de estado. É um outro ponto que a galera, ela peca muito. O gerenciamento de estado são padrões aqui. Isso aqui não importa o que você for utilizar, se tiver um padrão. A ideia de você usar um pacote de gerenciamento de estado, talvez, é para implementar um padrão, tipo o block. Qual é a vantagem do padrão? Trabalhar em equipes. Agora, se você está sozinho, não precisa de um padrão, você não precisa nem de package. Você pode usar o setState, Vela Notify, Change Notify, acabou. Ou streams. O estado pode ser classificado em 2 tipos distintos. Esse estado que ele está falando, esse estado que ele está falando aqui, é o seguinte, ó. Isso aqui é coisa do Redux, tá? O Redux que coloca isso aqui, ó. O ephemeral ou o estado da aplicação. Eu acho que isso aqui não se aplica, mesmo estando na documentação do Flutter, não se aplica à nossa realidade hoje. Porque a gente tem aqui, ó, o estado da view e o estado do app. Esse estado do app, ele tem mais a ver com lógica de programação do que com, tipo, vou mandar um set state, tá ligado? E o estado da view é o próprio, a parte do stateful, onde eu tenho aquele estado ali separado. Então, meio que isso não se encaixa nisso aqui. É um estado autocontido no widget, como ele colocou, né? Então, aqui, ó, apresentando as métricas e medindo a qualidade de uma solução de gerenciamento de estado. A única maneira de escolher qual a melhor solução de gerenciamento de estado, concordamos que estado é concordar em como definir o melhor. Aí vem de novo aqui do Mike, né, que ele criou essa imagem, que eu acho essa imagem ela não serve para absolutamente nada. 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 Você escolhe por padrão e não por... Beleza, é legal você olhar se o package que você está usando tem um coverage, tem a API Docs, essa API Docs é totalmente desnecessária. Se você tem uma API separada, tipo, por exemplo, o modular, ele tem 100% de API. Eu posso falar pelo modular porque é o que faço. Então, olha, ele tem 100% de coverage, mas ele tem apenas 30% de API Docs. Mas eu não quero fazer API Docs. Eu não gosto da API Docs. Eu acho a API Docs muito fraca. Daí eu uso o Docsauro para fazer, então eu faço separadamente. Isso aqui não tá aqui. Então, enfim. Isso aqui é que não coloca. Aí vem as soluções aqui. Get é gerenciamento de estado. Get é gerenciamento de estado. Tem um getIS que é tipo Velo Notify, que enfim, sim, não serve para nada. O provide é gerenciamento de estado. As pessoas elas têm totalmente um erro. O Riverpod é gerenciamento de estado. Não. RxDart é gerenciamento de estado. Então é isso que cai. Velox X é gerenciamento de estado. Modular é gerenciamento de estado. A ideia de gerenciamento de estado... O gerenciamento de estado é você, cara. Você pode escolher uma reatividade. Então não existe gerenciamento de estado, pacote de gerenciamento de estado. Não, pacote de reatividade. Você faz o seu gerenciamento de estado usando um padrão, como o block é um padrão. Usa o package para facilitar o padrão. O triple é um padrão. Você pode usar sem package ou com, entendeu? Então, tipo, padrão, tá ligado? Como você pode ver, essa imagem classifica o pacote, curtida no pacote, ele também inclui informações extras. Cara, desnecessário totalmente para tua escolha. Desnecessário, total. É um bom começo. Como provide, bloco pacote, get vpod no topo do ranking, 2, 3, 4, 5 respectivamente.
2, 3, 4, 5, 6, 7... Está tudo bem, até você olhar para o pacote mais bem classificado, que é o GET, formalmente conhecido como GET, que para mim é um antipadrão e um não ir. Cara, quem tem que decidir são as pessoas. A gente tem opinião. A minha opinião é, quando a pessoa ela chega num determinado nível de programação, ela para de utilizar. Ou para ela, tipo... Se ela quer seguir utilizando, na arquitetura que ela fizer, tanto faz se ela usar o get, mas ela vai ver que é tipo um overload do que já tem no Dart, ela vai acabar não utilizando. Mas se ela quiser utilizar e tiver numa arquitetura, foda-se, tanto faz. O importante é a arquitetura, ela pode botar o que ela quiser ali, como reatividade. A segunda fonte é a tese de bacharelado intitulada Statements de Approach in Flutter, de Dmitry Islev, publicado em dezembro de 2020. Tomara que esse cara não tenha passado. Nesta tese, categoriza algumas das técnicas de gerenciamento de estado mais comuns. Ai, meu Deus. Ele escolhe 6 critérios, alguns dos quais ainda estão sujeitos à opinião, mas são bem definidos e fáceis de entender: complexidade, quantidade de código, clichê, geração de código e suporte. A viagem no tempo, time travel. Isso aqui não é... Viagem do tempo não é a palavra correta, time travel. O certo não precisa do padrão dar esse suporte. Porque isso é o design pattern. O nome do design pattern que faz isso é o Memento. E o Memento é Memento Design Pattern. Você pode aplicar em qualquer outro design pattern. Então meio que tipo... Mano, pode tirar sobre o Memento ali e tudo mais. Tanto faz, qualquer um desses aqui você pode aplicar o Memento, tá ligado? Não faz sentido, mano. Vamos lá. Ai, gente. Approach, set state, easy. Boilerplate, muito. Ai, meu Deus do céu. Cara, é difícil, velho. É difícil. Às vezes é difícil você olha esse tipo de coisa. Code Generation, não. Isso aqui não... é metaprogramação. Isso não deve nem ser colocado em... Se a pessoa gosta de metaprogramação, ela vai utilizar. Se ela não gosta, ela consegue usar mesmo o MobX, o padrão do MobX, sem geração de código. Se ela não quiser utilizar geração de código, meu Deus do céu. Time Travel, só o Redux tem. O Triple também pode fazer. O Block pode fazer. O GetX pode fazer. O Provider pode fazer. O Inherited Widget pode fazer. O Set State pode fazer porque é a porra do Memento. Desculpa até falar aqui. Desculpa, mãe. Cara, as pessoas elas têm uma ideia totalmente errada. Elas não estudam programação reativa, entendeu? E é legal que ela chegue em conclusões. Isso aqui foi tema de mestrado, né? Cadê? Bacharelado do maluco. Isso aqui foi aquela prova lá do final do bacharelado. Escalabilidade, bad. Como? Se é do próprio Flutter. Testabilidade, bad. É a coisa mais testável que tem é set state. Tudo feito lá no teste de Wish foi feito pensando no set state. Todos. Com exceção do Inherited Widget do Provider, utilizam por baixo dos panos set state. Todos aqui embaixo. Eu falo do Provider, o Provider porque o Provider é um wrap do Inherited Widget e o Inherited Widget é outra forma para utilizar, que no final das contas é a mesma coisa que o set state utiliza também. O Inherited Widget e o Provider são as coisas mais testáveis que nós temos no sistema. Hoje, é a mais testável, Inherited Widget e o Provider. Cara, não é o Provider que gerencia estado, não, nem o Inherited Widget. Só se for o Inherited Notify. Mas quem gerencia o estado mesmo é a reatividade. Quem é a reatividade? O Change Notify, o Value Notify, o List Enable. Cara, o vencedor aqui, enfim, não me importa. Porque se toda a construção desse carinha aqui, ele vai cair no Riverpod, obviamente.
Ele vai cair no Riverpod e vai explicar uma solução de estado simples que é com Change Notify. Mas se toda a construção foi em cima de base errada, tanto faz. Essa é a minha opinião também, né? Enfim, podem discordar no comentário, mas eu não sei o que fazer. Eu já falei isso aqui no canal, tem um monte de vídeo sobre arquitetura de graça, coisas que o pessoal cobra caro, essas coisas e tudo mais. Não tem jeito, as pessoas elas têm que passar um ano e meio na programação em si para poder chegar em uma conclusão melhor. Falta coisas aqui, falta reatividade, não falou nada sobre reatividade, o cara... Então, minha conclusão, a comunidade Flutter mundial, né, nem só no Brasil, talvez no Brasil esteja até melhor, viu? Mas a mundial está completamente crua ainda, para programação no geral, crua. E isso é bom, porque para nós que somos brasileiros fica fácil a gente ser referência. Olha só a nossa... Olha só com quem a gente está concorrendo no mundo. Então pra gente é só a gente estudar mais um pouquinho, gente, que a gente consegue chegar lá. Um abraço e vamos ser referência juntos.